Daí, pessoal, mais uma resolução. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculo das dimensões será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos, 20 m. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 m. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 m. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei número 5.700. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde, 180 cm por 150 cm, e amarelo, o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deve ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Bom, então nesse exercício acredito que seja bastante necessário e seja um procedimento que ajuda de forma bem interessante na resolução, é ajustar aí as informações à figura e começar a modelar a resolução a partir de um esquema, de um resumo. Então, essa Lei 5.700 diz que o que eu tomo por base, né, a minha referência na construção dessa bandeira é a largura. E essa largura ela é dividida em 14 partes iguais, que ele chama de módulo, cada uma dessas medidas, cada uma dessas partes iguais. Então, a largura aqui, ó, já vou indicar 14 m, 14 módulos. E o comprimento deve ser de 20 m, 20 módulos. Por exemplo, se eu tenho aqui 14 centímetros, o comprimento 20 centímetros. Se eu tenho aqui 28 centímetros, ou seja, o dobro de 14, aqui o dobro de 20, 40 centímetros. Então, esta é a lógica aí na proporcionalidade entre lado da bandeira e comprimento da bandeira. Então, aqui eu tenho um comprimento de 20 módulos. Ok, e ainda me dá a informação que a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo é de 1,7 módulos, 1,7 m. Então, aqui eu tenho essa distância do vértice até o lado da bandeira, 1,7 m, e desse vértice aqui também 1,7 m. A mesma coisa aqui, 1,7 m, e aqui também 1,7 m. Ok. E aí diz que eu tenho aí um corte de tecido verde, portanto é a parte maior da bandeira, né? Vamos dizer que seja a parte externa da bandeira. Eu tenho aí 180 centímetros por 150 centímetros. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Eu tenho um comprimento de 180 centímetros e aqui eu tenho na largura 150 centímetros. Por aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Aqui eu tenho 150 centímetros.
Ok. E aí vem a pergunta, né? Qual é o lado do menor quadrado para eu conseguir construir esse círculo azul? Então, tipo, uma coisa assim, ó. Quero saber qual é o quadrado de pano azul que eu preciso comprar, o menor possível, para poder recortar os cantos aqui, ó, desse quadrado azul e ficar com o círculo. E aí lembra que esse círculo ele usa como referência um raio igual a 3,5 módulos, 3,5 m. Então, o raio aqui, 3,5 m. Bom, então a minha ideia aqui, o meu objetivo é descobrir quanto vale esse m, né? Quanto é que vale esse m. Como eu quero a maior bandeira possível, eu tenho que explorar o máximo desse pano verde. Então, vou pensar assim, ó, se eu pegar o 150, que é da largura, e dividir isso por 14, eu vou calcular o valor de cada módulo. 150 centímetros, divide por 14 módulos. 150 por 14 dá uma vezes 14 dá 14, me sobra 1. Baixa o 10, baixa o 0, 10. 10 ainda não dá para 14. 0,100. 100 para 14, isso vai dar 8,87, 98. 10,7, ou seja, dá 10, alguma coisa. Então, dá 10, alguma coisa módulo. Se eu pego os 180 centímetros do comprimento, dividindo por 20, eu encontro exatamente 9. 9 vezes 20 dá 180. Então, nota que eu tenho o módulo valendo 9 centímetros. E aqui o módulo valendo 10, alguma coisa centímetros. Então, observa que se eu utilizar a referência pelo comprimento, ou seja, cada módulo 10,7 centímetros aproximadamente, vai acontecer que na largura, aqui no comprimento, vai faltar. Esse é um valor de módulo muito grande para o 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o módulo como 9 centímetros, que daí dá conta dos dois. 9 centímetros é o menor, então ele serve tanto para o 150 quanto para o 180. Repito, porque se eu usar o 10,7, se eu faço aqui, ó, 20 módulos, 20 vezes 10,7, se fosse vezes 10 já daria 200, então isso vai dar 200 e alguma coisa. Então vai passar dos 180 centímetros. Então não posso usar como valor de módulo 10, alguma coisa. Então o valor do meu módulo 9 centímetros. Sendo assim, se o valor de módulo é 9 centímetros e o que interessa para mim é o raio, o raio é igual a 3,5 módulos. Então, esse raio é igual a 3,5 vezes o 9. Cada módulo é 9. E aí o raio, vou fazer esse cálculo aqui, 35 vezes 9, 9 vezes 5, 45. Me vai 4. 9 vezes 3, 27. 31. Como é 3,5, eu tenho 31,5. Então, esse é o valor do raio do círculo azul, do tecido azul circular para eu posicionar, né? Como se fosse assim a bandeira. Ó. Eu tenho o pano verde, ok. Depois eu costuro por cima aqui o losango amarelo, por cima do verde. E por cima desse losango amarelo eu costuro o círculo azul. Então a pergunta é, qual é o menor lado do quadrado? O lado do menor quadrado, ou menor lado do quadrado,
de tecido azul para eu fazer este círculo? Bom, pensa comigo que o raio é 31,5 centímetros. Então, o dobro do raio, o diâmetro, é igual a 63 centímetros. E a gente já vai entender por que eu estou calculando o diâmetro. Porque pensa, eu quero um quadrado. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu diminuir a espessura. Vou deixar nessa cor mesmo. E nesse quadrado, a partir dele eu quero recortar um círculo azul. Deixa eu colocar aqui o círculo aqui dentro. Não ficou muito quadrado. Mais ou menos assim. Então, esse aqui é o círculo azul. Deixa eu colocar na cor azul. Ok. Então, tá aí o círculo azul. E aí, o raio desse círculo azul é 31,5. Aqui, ó. Isso aqui é 31,5 centímetros. Por isso que eu preciso do diâmetro, porque aqui, continuando, né, para baixo, eu tenho outro 31,5. E aí observa que o lado do quadrado, ele corresponde ao diâmetro, corresponde a 2 vezes o 31,5. Então, o lado do menor quadrado é igual a 63 centímetros, a alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.